Esse vídeo é especialmente para aquelas pessoas que se casaram e construíram sua casinha nos fundos do terreno do sogro ou da sogra. Por algum motivo, fizeram investimento no terreno do sogro ou da sogra. E depois se divorciaram, ou também no caso de união estável. Mas antes que eu fale do vídeo propriamente dito, se inscreva no meu canal, dê o seu like e faça comentário. Isso é muito comum. O casal se casa e, por necessidade de moradia, porque é o que mais tem nesse nosso país, acaba construindo sua casinha nos fundos do terreno do sogro ou da sogra, ou até mesmo no terreno particular do sogro e da sogra. Não há nada de errado fazer isso. Às vezes precisa da moradia e se sujeita a fazer tal coisa. Mas o que eu quero trazer para vocês são as consequências. Porque depois que se divorcia, principalmente se o motivo é um motivo de brigas, e às vezes quem sai é aquela pessoa que não pertence à família, o filho geralmente fica, porque aquela outra pessoa, em regra geral, passa a ser preterida pela família. E quem fica geralmente é o filho. No início, às vezes, está tudo bem. Mas depois, quando se diz respeito à família de sangue, é muito mais forte. No caso de uma questão que versa sobre dinheiro. Isso é muito sério. Eu já peguei vários casos como esse e vejo o trabalho que dá. Vejo um problema sério. Às vezes o casal fica por anos construindo, edificando casa no terreno do sogro ou da sogra. Gasta muito dinheiro e às vezes deixa de comprar seu terreninho e começar a construir sua casinha. E faz um grande investimento na casa do sogro ou da sogra, no terreno do sogro ou da sogra. Principalmente nos fundos, às vezes, um edículo ou até uma construção de grande porte. E aí vem o divórcio. E aí o que fazer? Aquela pessoa que se divorciou, que não faz parte da família, geralmente ela vai sair do imóvel, e o outro fica com a construção. E aí o que pode ser feito? Porque o terreno pertence ao sogro ou à sogra. O terreno não pertence ao cônjuge. É do sogro ou da sogra. E o principal é o terreno. A construção é o acessório. Portanto, o principal é o terreno. Está em nome do sogro. O que se deve fazer? Entrar com ação contra o cônjuge? Não cabe uma ação contra o cônjuge, porque o terreno pertence ao sogro. E isso não importa o regime de casamento, mesmo no regime de comunhão universal de bens. Porque os bens que se comunicam no regime de comunhão universal são os bens do casal, não os bens dos pais vivos. Os bens dos pais vivos pertencem apenas a eles. E aí, aquela pessoa que construiu de boa fé, ela fica afastada do seu imóvel. E às vezes sem condição até mesmo de locar um outro imóvel. Às vezes já tem uma certa idade, já está até fora do mercado de trabalho. Tudo isso se evita se fizer um planejamento antes de fazer isso. Se pode fazer uma construçãozinha pequena, mas nunca fazer um investimento. O casal tem por obrigação de comprar um terreninho seu. Porque se acontecer um divórcio, uma separação, cada um tem a sua metade. Mas nesse caso, quando o terreno é do sogro ou da sogra, não cabe uma ação contra o cônjuge que ficou no imóvel.
essa ação deve ser direcionada contra o sogro ou contra a sogra, porque o terreno é dele, não é do cônjuge. E se entrar com uma ação contra o cônjuge não é parte legítima. A parte legítima é o proprietário do imóvel, que é o sogro ou a sogra. E ainda mais, nesse caso vai entrar com uma ação pedindo uma indenização pela construção que foi feita no local. Porque o que cabe aqui é uma indenização pela construção que foi feita no local. Principalmente quando essa construção foi feita com a anuência do sogro. Foi feita de boa fé. Então cabe aqui pedir uma indenização. Mas aí vem o dilema também. Se aquele sogro não tem condição financeira para pagar aquela indenização. Veja o dilema que se pode enfrentar num caso desse. Aquele sogro não tem condição financeira. Mas mesmo assim vai ter que entrar com ação contra o sogro para garantir a sua indenização. Vai ter que fazer uma perícia no local, porque essa indenização é para se verificar quanto gastou, ou se com aquela construção, aquele imóvel também sofreu uma valorização. Só que isso aí tem defesa do sogro. Ele vai apresentar defesa. Ele pode alegar que essas pessoas moraram naquele imóvel por vários anos e se ele fosse cobrar aluguel também daquele terreno, ele teria um valor muito alto. Tudo isso pode ser aventado uma defesa. Isso acontece muito. Por isso, o mais importante é tomar as precauções antes de fazer um investimento no terreno de outro, no sogro ou da sogra. Consulte um advogado especialista na área de família, que possa te orientar o que fazer. Isso aqui é prevenção. Isso aqui é planejamento. É planejamento matrimonial. O casamento é um contrato que se faz e tem regras a cumprir. Se é muito bem feito por meio de um especialista que acompanha, a coisa muda. Mas se faz sem uma orientação de especialista, pode pagar um preço. E às vezes pode ficar muitos anos afastado do seu imóvel, aliás, da sua construção, da posse daquele local que você morava, e não receber. Porque se ele não tem liquidez para pagar, provavelmente não vai pagar para você. Então, aqui serve também como um conselho. Antes de fazer uma construção no terreno do sogro ou da sogra, preste bem atenção. Verifica quais são as vantagens que você pode adquirir. Se o tempo que você vai ficar morando ali compensa pela construção. Muito embora até isso também, às vezes é efêmero, porque não se sabe o tempo. Pode ser que termine a construção e já acontece um divórcio. O divórcio hoje é tão fácil de acontecer. As pessoas não se toleram mais umas a outras. Então, tudo é muito complicado. Às vezes o advogado fala para o seu cliente, e o advogado acaba sendo chato. Porque o advogado tem por obrigação de enxergar aquilo que vai acontecer futuramente, em relação aos efeitos jurídicos, em relação aos contratos. Se o advogado não tiver uma previsibilidade disso aí, ele não está agindo como advogado que possa orientar um casal, ou que possa orientar o pessoal que está casando, ou que se possa orientar antes de fazer o divórcio. Tudo isso faz parte de um planejamento para se precaver das perdas. Cuidado com seus direitos. Antes de tomar qualquer decisão de construir no terreno do seu sogro ou da sua sogra, a menos que você já assuma o prejuízo. Falando, vamos fazer aqui, se não der certo, esquecemos isso. Porque às vezes é muito difícil receber. Ganhar a ação vai ganhar, é claro. Porque é um enriquecimento sem causa do sogro ou da sogra. Mas receber é difícil. Se ele não tiver liquidez, não vai pagar. Fica muito difícil. Preste atenção nesse vídeo até o final
para vocês não perderem dinheiro. Se gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no meu canal e fiquem com Deus.